Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo canal do Cassimiro. Hoje eu vou tratar de um assunto um tanto indigesto, né, para algumas pessoas, até porque envolve questões de fé, de entendimento bíblico, mas não temos nenhuma intenção de fragilizar a fé de quem quer que seja, e por isso nós procuraremos ser o mais sensível possível nessa questão. O vídeo é em resposta, né, a uma pergunta que nos foi enviada pelas redes sociais relacionada a Atos, né, dos Apóstolos, capítulo 2. Então, a pergunta que vocês podem ver muito bem aí na telinha é relacionada às línguas estranhas de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Primeiramente, a gente precisa observar que uma coisa é o que o texto diz, a outra coisa é o que a pessoa deseja ou quer que o texto diga. São coisas absolutamente diferentes. A gente sabe que, em razão, né, de doutrinas, em razão de dogmatismos, as pessoas, principalmente aquelas que não têm ou que não procuram ter acesso à informação, ler aquele assunto de maneira independente, termina aceitando, né, de maneira muito fácil e até mesmo de maneira honesta aquilo que lhes foi passado. E a partir disso, mesmo lendo o texto, consegue enxergar o que colocaram na sua mente, o que colocaram na sua mente sobre o texto, né? Sobre o texto, e não necessariamente o que o texto realmente está dizendo. Então, quando a gente lê, né, Atos dos Apóstolos, então, o capítulo 2, né, diz que cumpriu-se o dia ali de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e diz o texto que veio um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, eles estavam ali assentados, e o texto, a partir do versículo 3, diz que línguas, né, repartidas como que de fogo pousaram, né, sobre cada um deles. Aí vem o versículo 4, que é justamente a partir daí que começa, vamos dizer assim, os entendimentos divergentes, que diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, né? Lá no grego é glossa. O fenômeno que chamam de glossolalia, né? Essa palavra glossolalia, não aparece aqui no texto, certo? No texto. Essa glossolalia já é uma construção, por que não dizer teológica, principalmente dos movimentos pentecostais de 100, 110, 150 anos, vamos fechar aí, né? 110, 120 anos, mais ou menos, tá? Então, então, todos foram cheios, começaram a falar, tá? Conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aí diz aqui o texto que em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo da terra. Aí a pergunta feita é: as línguas que os discípulos falaram em Atos 2 são línguas idiomáticas, idiomas, ou são realmente línguas estranhas, a exemplo destas que são faladas nos círculos, né? Principalmente, né, pentecostais e também neopentecostais, porque há uma diferença, né? Se você frequenta as reuniões neopentecostais, a gente não vê tanta manifestação de línguas estranhas. Universal do Reino de Deus, a Igreja, né, da Graça, a Igreja Mundial, a gente não vê. Agora, se você vai numa igreja pentecostal, Assembleia de Deus, Deus e Amor, e etc., aí você vai ver uma efusão, uma manifestação maior com relação a essas línguas, tá? Então, a pergunta é se a língua
de Atos dos Apóstolos 2, né, é idiomas, ou se é realmente uma língua estranha. Olha, lembra que eu disse que uma coisa é o que o texto diz, outra coisa é o que a pessoa quer que o texto diga. Então, o texto bíblico ele é muito claro, principalmente a partir ali do versículo tanto 5 em diante, ele diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aí em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Você já viu? Pessoas de diversas nações. Aí o texto começa: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, que glossa, idioma. E todos pasmavam, aí vem, e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Aí vem a lista aqui: partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Aí continua: cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas, em nossos próprios idiomas, falar das grandezas de Deus. Aí diz que todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que é isto dizer? Então, o texto é muito claro. Os discípulos falaram em outros idiomas, em outras línguas, certo? Em outros idiomas. Não se trata aqui, como querem alguns movimentos, né, afirmar, que essas línguas eram línguas, né, dos anjos, uma língua incompreensível, que só Deus entende. Não, o texto é claro. As línguas às quais a Bíblia se refere, trata-se de idiomas. O que passar disso é teologia. As religiões ou as denominações cristãs, mais precisamente as evangélicas, elas, a partir desse texto, apelam muito para o mistério. Aí fica difícil você debater com o mistério ou com a teoria da conspiração, né? Porque os homens não entendem os mistérios de Deus. Porque a mente de Deus é mais elevada do que a mente do homem. Então, usam esses argumentos por falta de um argumento sólido, de um argumento claro, pois o texto bíblico, não só esse, como todos os demais textos, deixam muito claro que as línguas às quais a Bíblia se refere são línguas humanas, são idiomas, e o milagre aqui da narrativa é que estes homens falaram, mesmo sem instrução, mesmo sem frequentarem uma escola, né, de idiomas, falaram das grandezas de Deus em diversos idiomas, em diversas línguas, falaram das grandezas de Deus, evangelizaram em outros idiomas. Aqui está o milagre, aqui está a ação poderosa e misteriosa de Deus, com base no texto. Então, como eu falei, o que passar disso é teologia. Aí você pode me perguntar, mas e as línguas que os irmãos falam nos círculos, né, pentecostais e neopentecostais? São falsas? Olha, se não for o que a Bíblia diz, não vou dizer que são... eu vou separar aqui. Os irmãos não são falsos, mas aquela língua não é a língua a qual a Bíblia se refere. Aí você pode apelar novamente para o mistério. Mas porque os mistérios... Não, aí a gente não vai parar em lugar nenhum se começarmos a ler o texto. Infelizmente, a religião, principalmente os protestantes, costumam fazer muito isso, né? Eu sou bacharel em teologia, eu conheço bem, porque convivi por muitos anos, e a gente sabe que sempre encontram uma forma de espiritualizar as passagens e dar sentidos duplos ou triplos ou infinitos a uma passagem bíblica de acordo com a conveniência. Mas o texto, de acordo com o que é conveniente, mas o texto é muito claro. As línguas
às quais a Bíblia se refere são línguas humanas, nesse caso, faladas mediante a ação de Deus. Alguém pode falar hoje outras línguas sem ir para uma escola? Pode, né? Eu estou dizendo que pode, levando em consideração a crença, levando em consideração a ação de Deus. Pode, sim. Então, finalizando, as línguas às quais a Bíblia se refere não são línguas ininteligíveis, essas línguas de sentidos de sonorização praticamente que única, né, como a gente vê nos círculos religiosos. Não estou dizendo aqui que o irmão que fala tais é falso, mas a língua bíblica são idiomas. Não sendo idiomas, fica difícil a gente, vamos assim, dizer que é a bíblica, porque a Bíblia é muito clara nesse sentido. Independentemente disso, como eu falei, o nosso objetivo não é fragilizar a fé de ninguém, até porque a fé, a salvação de uma pessoa, não deve se consistir no entendimento se a língua é essa, como está na Bíblia, ou se é essa falada extra-bíblica. Né? A fé de uma pessoa deve residir, no caso aqui dos cristãos, na pessoa de Cristo, de Deus, na ação do Espírito Santo, conforme os dogmas da maioria das igrejas protestantes, das igrejas evangélicas. Então, fica aí a nossa simples colaboração para essa passagem e até o nosso próximo encontro. Tchau.